Vamos, gente! Beleza com vocês? Vocês estão vendo aí, tô com a minha área de trabalho aberta. Hoje não vou mostrar nenhuma gameplay ou algo sobre jogos. É uma dica para vocês aí. Talvez alguém tá com esse problema e não conseguiu resolver. É algo extremamente bobo. Eu não sei como eu descobri na verdade fuçando e estava prejudicando minha gameplay. Por exemplo, alguns jogos abriam. Eu infelizmente só consegui tirar o print screen desse aqui, que era do Dark Souls 3. Ele abria assim, ó. No início da tela, você clicava, ele abria assim, ficava tudo escuro ao redor. Cadê? Assim mesmo. Aí quando entrava no jogo, aqui onde aparece os números de almas que a gente tem, as skills que a gente vai usar de magia, armas, aparecia aqui no meio, ficava tudo bugado, muito bugado o jogo. Fora que, embora o jogo estivesse rodando na maior resolução possível, em Full HD e com tudo ligado lá no máximo do jogo, as texturas, tudo, ficava como se não tivesse anti-serrilhamento. Ficava tudo serrilhado, as bordas, muito feio. E eu não estava entendendo. Outros jogos da Steam, especialmente da Steam, estava acontecendo isso. Street Fighter, o BO2, e outros jogos, que o Watch Dogs eu acho que também, e outros jogos da Origins também, da Blizzard, abriam normais. Os da Blizzard Origin eu abria normal, só que tinha esse problema do serrilhamento, tava feio mesmo rodando numa qualidade boa. E isso passou a acontecer quando eu troquei da minha placa de vídeo, que eu tinha uma da Nvidia, uma GTX 650, e troquei para RX 470. E reformulei meu computador todo, né? Mas aí eu não estava sabendo por que estava acontecendo isso. Tava tudo funcionando normal, só ficava abrindo jogos como Dark Souls, né? Abrindo daquele jeito, ou alguns não abriam, ou quando abriam só ficava em modo janela, não saía, não conseguia colocar em full screen. E o que eu descobri? Fuçando, tal. Aí, algo bobo. Aqui, ó. Vamos em configurações de exibição. Propriedade do adaptador de vídeo. Monitor. Ele estava aqui em 30 Hz entrelaçado. E o que estava acontecendo? Estava havendo um conflito com as configurações da minha placa de vídeo, que tentavam rodar tudo em 60 Hz, mas parece que quando eu troquei a minha placa de vídeo da Nvidia, que estava funcionando bem, eu espetei ela quando eu comprei, né? E ela automaticamente se deu bem com o monitor, tal, não tive problema. Quando eu troquei para AMD, parece que houve ele não conseguiu padronizar certinho os 60 Hz aqui junto com a minha placa de vídeo. Então a minha placa de vídeo estava configurada lá para os 60 Hz e o meu monitor aqui, né, na configuração do Windows, estava em 30 Hz. Então estava vendo esse conflito. Aí o que eu fiz foi só colocar para 60 Hz, apliquei, prum, ficou tudo lindão na hora. Algo muito bobo, muito simples, e eu não estava sabendo resolver. Eu não sabia porque realmente eu tinha trocado, né, os componentes do meu setup e estava funcionando bem. E quando eu troquei, eu até estava achando que era a placa de vídeo, algum problema, mas não era, era só isso. Então a ideia é tentar ajudar quem tiver com um problema desse. Se você tiver um jogo que não está abrindo legal, tá abrindo só em modo janela, com mesmo sua placa de vídeo estando legal, mas está muito serrilhado o jogo, tá um pouco feio, alguns hubs do jogo abrindo em lugares que não tem que abrir. Então tenta ver essa configuração do Windows aqui, ó. Eu tô no Windows 10, tá? Em propriedades, tal, monitor, e ver se tá em 60 Hz e sua placa de vídeo também rodando os jogos a 60 FPS. Tranquilo, galera?
Se foi bom, se foi útil pra você aí, dá um curtir, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente, valeu? Abraço pra vocês aí, até mais.